pessoal, muito bem-vindos ao Enfermagem na Real. Eu sou a Ruth Amorim, mais conhecida como Ruthiana. Hoje é um bate-papo, um resumão para você entender sobre as principais leis da enfermagem. Você entenderá por que essas leis foram sancionadas, ou seja, por que elas foram aprovadas, e o impacto disso no nosso dia a dia profissional. Então aproveite e inscreva-se para você ficar por dentro de todas as novidades. Vamos para a tela? No tema de hoje, as principais leis da enfermagem, vamos começar primeiramente com a Lei 2604 ou 2604. Eu acho mais prático gravar 2604, mas você define aí como você acha mais fácil para lembrar. Pois bem, essa Lei 2604 entrou em vigor em 1955 para regular o exercício profissional da enfermagem. Acontecia o seguinte: antes dessa lei, qualquer pessoa podia exercer a enfermagem. Muitas vezes, lá no ambiente hospitalar, profissionais de outras categorias ajudavam nas atividades da enfermagem. Por exemplo, acontecia que profissionais dos serviços gerais, o pessoal da higiene, da lavanderia e de outros setores ajudavam a enfermagem com atividades mais simples. E nessa de ajuda aqui e ajuda ali, as pessoas aprendiam a mudar o paciente de decúbito, aprendiam a dar banho no leito, a ferir sinais vitais, entre outras tarefas. Com o tempo, essas pessoas que eram de outros setores, que trabalhavam em outras áreas, nada a ver com a enfermagem, ajudavam e se tornavam atendentes, auxiliares ou parteiras. Porém, essas pessoas não tinham conhecimento técnico, não frequentavam escolas de enfermagem e universidades como você. Por isso, elas não tinham um preparo acadêmico, eram ausentes de conhecimento formal para lidar com vidas humanas. E vale lembrar que nessa época, em 55, não existia COFEM, não tinha COREM e nem Sindicato da Enfermagem. O que se tinha na época era a ABEM, que é Associação Brasileira de Enfermagem. Uma associação constituída por formandas da primeira turma da Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, que é atualmente a Escola de Enfermagem Ana Nery, localizada na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A ABEM participava ativamente para que fosse reconhecido o nível técnico-científico e universitário aos enfermeiros. Assim, a ABEM foi a primeira organização profissional de enfermagem a surgir no Brasil. E o título enfermeiro precisava ter o diploma registrado no Departamento Nacional de Saúde, mas a enfermagem, como um todo, não tinha uma lei que regulasse a profissão. Então, finalmente, em setembro de 1955, com a Lei 2604, a enfermagem tornou-se uma profissão regulamentada. Profissão regulamentada, na prática, quer dizer o seguinte: para exercer a enfermagem, o enfermeiro precisa ter diploma de enfermeiro reconhecido pelo governo federal. Então, o enfermeiro tem a graduação com diploma bacharel, reconhecido pelo MEC. E quem tem diplomas emitido por escolas estrangeiras, quem estudou fora do Brasil, precisam revalidar seus diplomas. Essa mesma regra vale para o obstetriz. O obstetriz, quem que é? É o profissional formado em enfermagem e que tem especialização, que é uma pós-graduação em obstetrícia e faz partes naturais de baixo risco. A Lei do Exercício Profissional também diz que o auxiliar de enfermagem e parteira também precisam de certificado conferido em escola oficial, que é reconhecido pelo MEC, ou seja, o Ministério da Educação. E lá na Lei 2604 fala também das atribuições do enfermeiro, do auxiliar e da parteira. Entretanto, nessa época, em 55,
não tinha oficialmente o cargo técnico de enfermagem. Então, o técnico de enfermagem não era uma profissão formalmente reconhecida de acordo com a Lei 2604. Como toda profissão regulamentada precisa ser fiscalizada, normatizada e monitorada, em julho de 73 foi criado o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, e os CORENs, isso é, os Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme a Lei 5905, que foi aprovada em 73. O COFEN é da esfera federal, a nível nacional, e os CORENs são do âmbito estadual. Cada estado tem um COREN, com filiais para atender várias regiões dentro do estado. Em um outro vídeo falaremos com mais detalhes sobre as atividades do COFEN e dos CORENs, mas de uma forma bem resumida, além de normatizar e fiscalizar o exercício profissional dos enfermeiros, dos técnicos e auxiliares, esses conselhos verificam se nós estamos cumprindo a lei do exercício profissional e o Código de Ética da Enfermagem. Recapitulando, em 1955 a enfermagem tornou-se uma profissão regulamentada e em 73 houve a criação do COFEN e dos CORENs. Houve a atualização da Lei do Exercício Profissional e, por isso, a Lei 7498 e o Decreto 94406 substituíram a Lei 2604 de 55. Essa lei de 86 e o decreto estão vigentes até os dias de hoje. E o que mudou com a lei de 86? Esta lei vigente, 7498 de 86, estabelece as competências privativas do enfermeiro. Por exemplo, a consulta e a prescrição da assistência de enfermagem são atividades privativas do enfermeiro. Além disso, os cuidados de enfermagem de maior complexidade também são atribuições exclusivas do profissional enfermeiro. Outra coisa que não tinha na lei anterior é a inclusão das atribuições do técnico de enfermagem. Lembra que antes só era descrito as atividades do enfermeiro, do auxiliar, da parteira e do obstetriz? Pois bem, com a Lei 7498 foi legalizada as atividades do técnico de enfermagem. Está gostando das informações? Então lembra de deixar o like para ajudar o canal a levar mais conteúdo para mais pessoas. A legislação vigente do exercício profissional diz o seguinte, que todo pessoal que executa tarefas de enfermagem precisam de formação específica. O enfermeiro precisa ter graduação em enfermagem, com diploma bacharel. Já o obstetriz é uma das especializações do enfermeiro, ou seja, é um enfermeiro com pós-graduação obstétrica. O técnico e o auxiliar de enfermagem também precisam de seus respectivos certificados, todos em instituições devidamente reconhecidas pelo MEC. O único cargo que não é exigido curso formal é o atendente de enfermagem. No artigo 23, parágrafo único, diz o seguinte: é assegurado aos atendentes de enfermagem, admitidos antes da vigência desta lei, o exercício das atividades elementares de enfermagem. O COFEN deixa claro essa garantia aos atendentes, permanecendo no cargo apenas aqueles que já estavam em situação antes de 86. Já se passaram 38 anos, então me corrijam se eu estiver errada, mas o pessoal desse cargo já devem estar aposentados e a profissão de atendente em enfermagem provavelmente está extinta. Então, minha gente, a Lei 7498 fala quem são os profissionais da enfermagem. Lembra? O enfermeiro, o técnico, auxiliar, parteira ou enfermeiro obstetriz e o atendente. E lá no Decreto 94406 está descrito qual a competência de cada cargo e o que cada um pode fazer. Aqui na lei do exercício profissional, não podemos esquecer que a enfermagem só pode ser exercida por pessoas legalmente habilitadas.
As pessoas habilitadas a exercer enfermagem são as que fizeram o curso e têm diploma ou um certificado. E além disso, é necessário estar inscrito no Corém, na área onde o profissional exerce a enfermagem. Gente, não tem para onde correr. O profissional da enfermagem precisa ter qualificação e inscrição ativa e tudo certinho no Corém. Mas eu não quero ter a carteira do Corém. Se você exerce ou quer exercer a profissão, não tem essa opção. Assim como o advogado precisa estar com a OAB em dia, o engenheiro com CREA e o médico com a inscrição certinha no CRM, o profissional da enfermagem precisa exercer a profissão com a inscrição ativa no Corém. Atenção profissionais e futuros profissionais da enfermagem. Todos nós também precisamos conhecer o CEP, que é o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Aqui no canal temos aulas completas sobre a Resolução 564, o CEP, onde você verá tudo sobre seus direitos, deveres, quais são as proibições e se desrespeitar o Código de Ética, essas infrações resultarão em aplicação das penalidades. Se você tem dúvidas sobre os tipos de infrações, o que é uma infração leve, moderada, grave ou gravíssima e como são aplicadas as penalidades para cada tipo de infração, assista às aulas completas e ilustrativas aqui no canal. Vou deixar o link na descrição. Esse é o vídeo de hoje e vai ficar na descrição os links de cada lei e decreto para vocês estudarem depois. Foquem principalmente na Lei do Exercício Profissional e no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Espero que o conteúdo tenha ajudado e se você gosta das aulas e não quer perder nenhuma novidade, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. E caso queira contribuir com qualquer valor, a chave Pix está na tela e nos comentários. Até a próxima aula! Tchau!